O que a gente tem visto é que a produtividade na execução de estruturas de concreto, né, falando de uma forma mais ampla, tem variado muito, né? A gente encontra valores muito distantes entre os melhores e os piores desempenhos. Recentemente, num trabalho que a gente fez com a parceria, o apoio total aí da Engemix, nós notamos, num conjunto de 16 obras recentemente estudadas, uma variação de produtividade para a execução da estrutura como um todo, que foi de aproximadamente 6 a por volta de 20 homem-hora por metro cúbico de estrutura executada, o que é uma variação extremamente grande, o que nos mostra que existem oportunidades para melhoria da mesma. Para buscar essas oportunidades, o primeiro passo é entender as razões que fizeram tal produtividade variar. E essas razões vão desde o projeto do produto, quando o arquiteto e depois, principalmente, o projetista de estruturas concebe a geometria da estrutura a ser executada, passa pela definição do processo. Então, que instrumento, que ferramenta, que equipamento eu vou usar para fazer a concretagem, por exemplo, e chega à organização do trabalho, as pessoas que eu coloco, como é que eu os faço ficar organizadamente produzindo a estrutura. Então, um projeto de estrutura, seja de armação ou seja de formas, do calculista mesmo, da estrutura do empreendimento, eu preciso subsidiar ele de qual produtividade eu tenho lastreada no meu método construtivo. Então esse é o primeiro aspecto, Antes da gente falar de produtividade, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa dar uma demanda e subsidiar o projeto executivo com alguns indicadores de produtividade. Então nós trabalhamos aqui na Tarjab com indicadores de produtividade lastreados no método construtivo que vai ser utilizado em um determinado empreendimento e qual é a respectiva mão de obra que está sendo alocada para a execução de um determinado serviço, no caso aqui a estrutura. Um segundo passo é que internamente dentro da área técnica da Tarjab, a gente desenvolveu um outro projeto que é o projeto de produtividade. Então o projeto de produtividade ele leva em consideração exatamente como que é a qualificação da minha mão de obra em relação a um determinado serviço que eu vou executar. Ou seja, traduzindo isso em números, qual a quantidade de homens-hora por metro quadrado que uma determinada estrutura, por exemplo, reticulada de concreto armado, para aquele determinado empreendimento, porque todos os empreendimentos não é salutar que se faça uma generalização de uma quantidade de homens-horas por metro quadrado para definir uma produtividade sem que você efetivamente calcule qual é a produtividade específica daquela estrutura que você vai executar. Porque todas as estruturas, por mais similaridade que elas tenham, você precisa fazer um projeto de produtividade, porque além da questão da mão de obra, tem uma questão de logística do próprio canteiro da obra. Então, a localização geográfica do canteiro da obra, quais são os equipamentos que estão instalados no canteiro da obra que vão me permitir uma produtividade maior ou menor. Por exemplo, se eu tenho um equipamento como uma grua, se eu tenho um equipamento como uma mini grua, se eu tenho um elevador cremalheira e assim sucessivamente. Então tudo isso interfere na produtividade. Então você precisa contemplar isso dentro de um projeto de produtividade. Então aqui nós temos aqui dentro da Tarjab um departamento de gestão de mão de obra própria que classifica as especialidades que cada funcionário próprio de carpintaria tem. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário que dentro da classificação, por exemplo, geográfica dentro do próprio canteiro da obra, que ele é um especialista, por exemplo, em fabricação da forma. E que outro que é especialista, por exemplo, numa execução de uma forma de um pré-tipo, que é do pavimento tipo para baixo, onde eu não tenho repetição.
E tem funcionários que são especialistas exatamente na própria estrutura dos pavimentos típicos, onde a gente tem repetitividade. Então a gente atrela, né, a questão, é como se fosse uma escalação de um time, né? Então eu tenho, né, os nossos funcionários, os nossos carpinteiros, e eu tenho a qualificação, as especialidades, e eu escalo esse meu time para as posições dentro do meu canteiro de obra. Então a primeira questão é a gente colocar as pessoas certas no lugar certo, né? E isso é que é feito através do projeto de produtividade.